Neste documentário, falaremos sobre a colonização europeia na América. Esse acontecimento histórico ocorreu no período do expansionismo europeu, que entre as metrópoles europeias, a primeira a chegar foi a coroa espanhola. Cristóvão Colombo chegou no continente americano em 1492, atracando primeiramente no Caribe. Cristóvão convenceu a rainha Isabel de Castela com argumento religioso, pois como ela era uma rainha católica, vislumbrou no projeto do navegador a possibilidade de converter novos fiéis, pois no início do século XVI, a reforma religiosa abalou os alicerces da Igreja Católica, provocando uma redução de fiéis. Então eles já tinham dois objetivos: catequizar novos fiéis e a busca de riquezas. Quando eles chegaram na América, encontraram sociedades com estados centralizados, rígida organização militar e práticas agrícolas desenvolvidas e adaptadas às mais variadas condições de solo e clima da região. Em meados do século XVI, os espanhóis descobriram os metais preciosos e isso atraiu a atenção de outras potências. Essa descoberta tornou a Espanha um dos estados mais poderosos da Europa nos séculos XVI e XVII. A prata e o ouro fizeram com que a coroa reforçasse seu sistema de controle administrativo, pois eles deveriam garantir mais lucratividade e reduziria desperdícios e prejuízos. Dito isso, podemos começar a falar sobre o livro. A Conquista da América, A Questão do Outro, escrito em 1982 por Tzvetan Todorov, traz em suas linhas sangrentas a chegada dos europeus no território americano no final do século XV. Todorov usa diversas fontes para embasar seu texto, desde as cartas de Colombo até Las Casas de Sahagún. Esse é um ponto que eu e a Manu criticamos, afinal, o autor deu voz apenas aos espanhóis, deixando a versão dos indígenas de fora. O livro é dividido em 4 partes, cada uma dividida em 3 capítulos e mais um epílogo. Na primeira parte, Descobrir, Todorov analisa as reações de Colombo ao chegar no novo continente e ao explorá-lo, tudo a partir dos diários e cartas do próprio Colombo e de pessoas que o acompanhavam. Busca demonstrar que o descobridor foi o tempo todo movido por preconceitos. Ele se maravilhou com a natureza e também não deixou de observar os indígenas com o mesmo espanto. O choque cultural foi muito grande ao ver os nativo-americanos, pois eles viram pessoas nuas, e para Colombo, por eles serem fisicamente nus, eles também eram nus culturalmente, ou seja, sem costumes, ritos e religião. Então, os espanhóis se acharam no direito de apresentar cultura para eles, que no caso é o catolicismo. Porém, como aprendemos em sociologia, não existe uma cultura ideal a ser alcançada, é algo construído historicamente. Os espanhóis também não tiveram alteridade, ou seja, reconhecimento do povo que habitava o local, e acabaram impondo o etnocentrismo, que é a postura segundo a qual avalia-se os outros povos a partir da própria cultura. Em seguida, na parte denominada Conquistar, a guerra entre os espanhóis e os astecas é o tema principal. Novamente, partindo de documentos da época, o autor lança um olhar crítico sobre os espanhóis, que tinham um exército pequeno, terem vencido facilmente o grande Império Azteca, que dominava praticamente toda a América Central. Todorov aponta que foi a astúcia de Cortés ao utilizar de símbolos, notadamente os símbolos que eram mais significativos para seu inimigo. Mas, ao meu ver, o que fez com que os espanhóis vencessem foram as disputas internas no Império, a crença de que os invasores eram deuses e o fato de os espanhóis terem recursos militares que os nativos não conheciam, armas de fogo, espadas de aço, etc. E também as doenças trazidas por eles, tais como variola, gripe, sarampo. Nas 2 partes seguintes, Amar e Conhecer é o período após a conquista, que é o modo como os espanhóis destruíram a civilização azteca. Para o melhor entendimento desses acontecimentos, vamos explicar um pouco mais sobre a conquista azteca numa linha cronológica. A conquista dos astecas aconteceu entre 1519 e 1521, e foi um dos episódios de invasão e colonização da América pelos espanhóis. A conquista do Império Azteca foi liderada pelo espanhol Hernán Cortés. Ao estabelecerem-se em Zempoala, os espanhóis passaram a receber uma série de emissários dos indígenas interessados e curiosos em conhecer os forasteiros. Entre eles estavam os emissários astecas enviados pelo imperador Montezuma. Os contatos iniciais entre Cortés e os emissários astecas foram pacíficos, e houve muita troca de presentes entre as partes. Durante as conversas, Cortés havia transparecido suas intenções de conhecer pessoalmente Montezuma em sua cidade, mas os emissários astecas informaram que o imperador não tinha interesse em deixá-los entrar em Tenochtitlan. Quando entraram em Tenochtitlan, os espanhóis foram recebidos pelo imperador Montezuma de maneira amistosa. No entanto, em um golpe de ousadia, Cortés sequestrou o imperador, fazendo dele seu refém.
Em seguida, o conquistador espanhol precisou abandonar o local para resolver questões urgentes em Veracruz e deixou Montezuma na posse de seus homens. Ao retornar a Tenochtitlan, Cortés encontrou a cidade rebelada e as forças astecas organizadas e prontas para atacar os espanhóis que lá estavam. A rebelião asteca forçou os espanhóis a fugirem de lá. Durante a confusão, o imperador Montezuma supostamente foi morto após ser apedrejado acidentalmente no crânio. A fuga dos espanhóis terminou em desastre, pois foram atacados por guerreiros astecas, o que resultou em muitos mortos. Pelo menos metade dos homens de Cortés morreu nessa retirada, que ficou conhecida como La Noche Triste, que significa A Noite Triste em português. Acontecida na virada de 30 de junho para 1º de julho de 1520. Então, Cortés retornou para Veracruz para reorganizar suas forças para retomar a cidade. Cortés só conseguiu reorganizar totalmente suas forças em 1521, quando formou um exército gigantesco que contava com milhares de guerreiros tlaxcaltecas. Além disso, ele construiu inúmeras embarcações para cercar Tenochtitlan, que era a capital asteca. Ela ficava numa ilha no meio de um grande lago que atualmente não existe mais. Os relatos contam que os combates violentos aconteciam nas ruas de Tenochtitlan. O resultado do cerco a Tenochtitlan foi a vitória espanhola. O novo imperador, que se chamava Cuauhtémoc, foi feito prisioneiro e, a partir disso, os espanhóis passaram para a conquista de outras cidades menores controladas pelos povos astecas. Com a conquista desse povo, os espanhóis estabeleceram-se na região do vice-reino da Nova Espanha, que foi inicialmente administrado pelo próprio Cortés. E essas duas últimas partes do livro também falam sobre como eles assimilaram os nativos como pessoas e não coisas. Acabaram gerando uma nova cultura, nem espanhola e nem índia, mas mestiça, ou seja, acabaram gerando o plurismo cultural, mas que, apesar de tudo, pertence ao universo europeu, pois é assimilada à cultura europeia e não à dos indígenas. Após o reconhecimento dos nativos americanos como pessoas de verdade, foi estruturada uma pirâmide social composta por, no topo, chapetones. Eram espanhóis nascidos na Europa que vieram para as colônias para ocupar os principais cargos administrativos, militares e religiosos. Logo após os chapetones estavam os crioulos, filhos de espanhóis puros, mas nascidos na América. Eles eram grandes proprietários de terras e comerciantes. Depois vinham os mestiços, que eram filhos de espanhóis com nativos. Eles não tinham privilégios como os chapetones e os crioulos. E por último estavam os indígenas e africanos, que eram sujeitos a grupos dominantes e estavam dispersos por todo o território. A coroa organizou uma estrutura burocrática baseada em vice-reinados. Os vice-reis tinham que descobrir as riquezas e administrar a posse espanhola. O processo de colonização impôs diversas formas de relação entre os povos nativos e os europeus, como os de violência, trabalho exploratório, raramente aceitação pacífica e amigável por parte dos indígenas. Durante a conquista, os espanhóis utilizaram práticas conhecidas dos povos indígenas, como a mita e a encomenda. A mita era um sistema primitivo de trabalho rotativo, empregado especialmente em obras públicas. A mão de obra indígena era usada no cultivo de campos, para a agricultura, na criação de animais e também nas minas. A encomenda era um sistema que estabelecia o trabalho forçado em alguns casos. Os indígenas mantinham sua organização social, porém estavam sujeitos ao trabalho e ao pagamento de tributo. Dito todas essas informações, essa foi a análise que nós fizemos entre a relação dos conteúdos de história, sociologia e o livro A Conquista da América, A Questão do Outro.